Continuando aqui os casos de desligamento. Na aula anterior nós vimos os casos de desligamento por transferência para reserva remunerada. Na aula de hoje nós vamos ver os casos de reforma. Reforma, ele só ocorre ex officio, diferente da transferência para a reserva remunerada, que pode ser a pedido ou ex officio. Reforma somente ex officio. Vamos lá, os casos de reforma. Primeiro, o militar quer completar 65 anos de idade, ou seja, aquele militar que estava na reserva completou 65 anos de idade, né? Ou seja, ele não retornou para o serviço ativo, ele vai ser reformado, tá bom? Ex officio. Se ele tiver, aliás, se ele tiver na reserva e quiser retornar para o serviço ativo, ele tem que retornar antes de completar 65 anos, tá bom? E ele pode ficar, né, até completar 70 anos de idade, né, se ele tiver retornado para ficar no serviço ativo, tá bom? Só uma observação, o militar que está na reserva remunerada e retorna para o serviço ativo, ele tem os mesmos direitos, tá bom, dos demais militares, com exceção à promoção, que ele não vai ter direito, tá bom? Os casos de reforma, continuando, nós vimos o primeiro caso. Segundo caso, o militar por incapacidade definitiva. Essa é a questão da reforma por motivo de saúde, tá bom? Com relação a essa situação, vou dar algumas observações aqui para vocês, para a gente entender melhor os casos de reforma de saúde, tá bom? Com relação à reforma de saúde, aqui no artigo 190, ele traz os casos que podem gerar incapacidade definitiva. Tem o primeiro caso, né, que é o ferimento recebido na preservação da ordem pública ou no legítimo exercício da atuação militar estadual, mesmo não estando em serviço, visando a proteção do patrimônio ou a segurança pessoal ou de terceiros, em situação de risco, infortúnio, calamidade, bem como em razão de enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha sido causa eficiente. Nesse primeiro caso, tá bom? A lei já especifica lá no artigo 192 que a reforma é com remuneração integral, independente do tempo que o militar tenha, tá bom? Esses demais casos aqui de reforma, acidente objeto de serviço, doença, moléstia, enfermidade adquirida, com relação a causa e efeito das condições de serviço, alguns tipos de doença, por exemplo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia, enfim, esses tipos de doença também. E no caso de acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço, tá bom? Também pode gerar a reforma, tá bom? A questão da remuneração integral vai depender. Aqui já é especificado que é com remuneração integral. Esses outros casos, tá bom? Do inciso 2 até o 5, ele especifica aqui, ó. Vamos lá. Artigo 93, tá bom? O militar estadual da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes no inciso 2 até o 5 será reformado, primeiro, proporcional, né, ao tempo de contribuição, desde que possa prover-se por meios de subsistência fora da corporação. Outro caso, com remuneração integral, se ele estiver impossibilitado total e permanentemente de permanente para qualquer trabalho, tá bom? Então, esses outros casos vai depender, né, do tipo de enfermidade do militar, né, da situação de reformado. Se ele tiver condições de prover-se ainda fora da corporação, ele vai ser aposentado proporcionalmente, tá bom? E se ele não puder, tiver impossibilitado total para qualquer trabalho, mesmo fora da corporação, ele vai ser reformado com a remuneração integral, ok? Lembrando que também pode acontecer para o militar o retorno, tá bom? O retorno, se ele for considerado julgado apto por incapacidade, julgado apto, né, dessa situação, inspeção de saúde, por junta superior em grau de recurso ou revisão, ele poderá retornar ao serviço ativo por ato do governador, tá bom? Ele estava, por exemplo, incapacitado lá, julgado incapaz, e vamos supor, por um período ele fez tratamento e se recuperou, ele pode retornar, desde que o retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos, tá bom? Pode ocorrer também a situação do militar ele ser readaptado,
ok? Ele pode ser readaptado a uma função e ele pode retornar, tá bom? Exercendo outras funções de readaptação, ok? O que ele estiver em condições de exercer, ok? Que mais aqui a gente pode observar com relação a questão aqui da reforma por incapacidade de saúde, ok? Nós vimos os tipos, né, as situações. Lembrando também que essas situações serão comprovadas através de atestado de origem ou inquérito sanitário de origem, tá bom? Por exemplo, o militar vai ter que comprovar, por exemplo, os termos do acidente, prontuário do hospital, enfim, toda aquela documentação que comprove lá o acidente e as enfermidades, os ferimentos que ele contraiu, ok? Então, esse é os casos de reforma por incapacidade, né? Reforma por incapacidade definitiva, ok? Então, vamos retornar para a situação lá que o militar, né, vai ser reformado. Continuando. Nós vimos incapacidade definitiva, o militar vai passar por uma avaliação a cada 2 anos, né, com possibilidade de readaptação, como eu falei, né? E ainda, né, no artigo 194, parágrafo único, o retorno dele, ele pode retornar para o serviço ativo, desde que não ultrapasse 2 anos de reformado, tá bom? Primeiro caso de reformado, segundo caso de reformado, ok? Terceiro caso de reforma, o condenado à pena de reforma no Código Penal Militar, tá bom? Esse condenado, né, a pena de reforma, no caso, a reforma disciplinar. Ele foi condenado e ele vai ser reformado de acordo com o Código Penal Militar. Se for oficial, vai ser determinado em segunda instância, né, da Justiça Militar Estadual, em consequência de um conselho de justificação. Ou a praça, com estabilidade, indicado ao comandante-geral em julgamento de um conselho de disciplina. Tá bom? E, por último, caso de reforma, nós temos o militar da reserva remunerada conduzido à inatividade ou atingir a idade limite de 70 anos, tá bom? Por exemplo, o militar, nós vimos que ele está na situação de reserva, né? Reserva, e ele pode ser revertido ao serviço ativo por alguma dessas 3 situações, o convocado e o designado, tá bom? No momento que ele não quiser mais ou acabar a situação dele, ele volta, né? Ele sai da situação de ativo e retorna. Só que quando ele retornar, o militar da reserva conduzido à inatividade, ele vai ser diretamente reformado. Ou então, o militar da reserva, ele pode ficar no serviço ativo nessas situações até atingir a idade limite de 70 anos. Pronto. Completou 70 anos, chegou à idade limite onde ele não pode mais permanecer na reserva e ele vai ser reformado. Então, esses foram os casos de reforma, tá bom? Bem mais simples. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, tá bom? Nós já vimos até aqui 2 casos de desligamento, os 2 casos mais complexos, tá bom? Só observação também, os órgãos de recursos humanos da corporação vai controlar e manter atualizada a relação dos militares estaduais relativa às idades limites, tá bom? Para saber as idades limite em que o militar vai ser ex officio, tá bom? Mandado para alguma dessas situações. Nas próximas aulas, nós vamos continuar falando do artigo 178 a 208, os casos de desligamento. Nós vamos ver ainda os demais casos de desligamento. Ok? Um abraço e até a próxima aula.